DataFarm Penetroview. No aplicativo, vá até a tela de equipamentos. Se necessário, habilite o Bluetooth e ative a busca. Se o seu Penetroview estiver próximo e ligado, ele aparece na lista e você pode se conectar tocando sobre ele. Se o aplicativo exibir uma janela pedindo para emparelhar, basta confirmar. Após a conexão, você poderá verificar a bateria atual, quantos pontos já foram salvos no equipamento e quantos já foram baixados para o seu celular. O número de pontos salvos inclui os pontos que foram apagados. Após conectar no equipamento, clique em Baixar dados. O número de pontos já baixados irá aparecer sobre o botão Pontos, e os novos dados continuarão a ser baixados, mesmo que você mude para as telas de usuários ou pontos. Após serem baixados, os dados estarão seguros no seu celular e continuarão disponíveis mesmo que você se desconecte do equipamento ou desligue o Bluetooth. Na tela de pontos, você pode alternar entre uma visualização mais compacta ou mais detalhada, escondendo ou mostrando os gráficos ao clicar sobre o botão de Gráficos. Clicando sobre um ponto, você verá o gráfico em tela cheia e poderá exibir mais detalhes da medição. Nessa visualização, você pode navegar pelas medidas arrastando o dedo para os lados. Você pode ordenar as suas medidas de acordo com a data em que foram baixadas para o seu celular, e também pela data em que foram realizadas no equipamento, ou então exibindo no topo da lista as medidas com maior resistência máxima. Você também pode filtrar as medidas que aparecem na tela de pontos com base no equipamento utilizado, no número do talhão ou então selecionando um período de tempo. Somente os pontos que atendam a todos os filtros ao mesmo tempo serão exibidos. Tocando em exportar, os dados serão exportados exatamente como aparecem na tela de pontos, obedecendo à ordenação e os filtros aplicados. Um resumo será exibido no topo da tela, mostrando a quantidade de pontos, a ordenação atual, quais diferentes equipamentos foram usados e a data da medição mais recente e mais antiga daquele conjunto de pontos. Existem dois formatos para exportação, como arquivo no formato CSV, onde os dados são tabelados em texto, ou então como um relatório em PDF. O formato CSV é exatamente igual a exportado pelo equipamento através do pendrive. Primeiro, vamos entender como é cada um dos formatos. Na exportação em formato CSV, as medidas são agrupadas pelo número do talhão, gerando um arquivo para cada talhão. Veja esse exemplo de um arquivo exportado. Nesse arquivo, cada linha representa uma medição feita com o Penetroview e contém as seguintes informações. Nas primeiras colunas temos data e localização geográfica, e nas colunas seguintes temos, para cada centímetro de profundidade, o valor medido pelo equipamento em quilopascal, 1 por coluna. O equipamento mede a compactação do solo de 0 a 60 centímetros de profundidade. Já no relatório em PDF, você verá os números do ponto e do talhão, o gráfico da compactação, a tabela com os valores medidos, as configurações da medida, a data e hora e coordenadas geográficas, um resumo mostrando o maior valor da compactação a cada 10 centímetros, o valor da resistência máxima medida e a profundidade onde ela foi encontrada. Cada página terá as informações de uma única medida, e as páginas seguem a mesma ordenação escolhida na tela de pontos. Para exportar os dados, basta clicar no formato escolhido e esperar alguns instantes. Ao fim do processamento dos dados, clique em Compartilhar e você poderá enviar o arquivo via e-mail, WhatsApp ou então salvar no Google Drive, por exemplo. É possível customizar o seu relatório em PDF clicando em Usuário e depois em Relatório. Clicando nos ícones de lápis à direita de cada informação, você pode informar o nome do responsável técnico, nomear talhões e fazendas e até mudar a cor principal do relatório. Por exemplo, vamos incluir o responsável técnico no relatório. Para isso, clicamos no lápis ao lado de Responsável, preenchemos o nome dele, salvamos e ligamos essa opção. Ele será exibido na parte inferior da página. Agora vamos adicionar mais informações
para o talhão 2. Nessa tela, ficam os detalhes salvos no celular para cada talhão. Abaixo de Com pontos, sem detalhes, ficam os talhões que possuem medidas salvas no celular, mas que ainda não possuem informações salvas nessa tela. E abaixo de Com detalhes, ficam os que você já salvou em seu celular. Para adicionar informações em um talhão que ainda não está nas listas, é só clicar no botão de Mais. Selecionamos o talhão 2, damos um nome a ele, damos um nome para a fazenda e para o seu proprietário e clicamos em Criar talhão. Agora, basta ligar quais dessas informações queremos exibir no relatório. Talhões que não possuem detalhes salvos ainda aparecerão no relatório, mas seus campos de detalhes não serão preenchidos. Por fim, vamos escolher a cor que queremos no relatório. Após decidir qual usar, basta voltar e habilitar essa customização. Ao gerar o próximo relatório, as customizações atuais já serão utilizadas. Caso você tenha acesso à plataforma DataFarm, você pode fazer login clicando em Usuário e depois em DataFarm. Digite o seu usuário e senha e escolha o parceiro. Uma vez logado, será liberado mais uma opção de exportação, permitindo enviar os dados diretamente para a plataforma de mapas. Para que um ponto enviado possa ser usado, é necessário que ele caia dentro de pelo menos um dos talhões já desenhados na plataforma. Os pontos fora de talhão ou salvos sem coordenadas serão ignorados. Após alguns minutos do envio, os dados já estarão disponíveis na plataforma. Você também pode utilizar o aplicativo para consultar ou alterar as configurações do seu equipamento. Para isso, vá na tela de equipamentos e clique em Configurar. Nessa tela, você vê o estado atual do equipamento, como bateria, memória ocupada e número de pontos apagados, além das suas configurações atuais. Vamos mudar cada uma das configurações e ver as mudanças acontecendo no equipamento. Ao modificar qualquer uma das configurações, a atualização já acontece no equipamento imediatamente, sem a necessidade de reiniciá-lo. Por exemplo, se desligamos ou religamos o som. Alterando a pasta atual ou o número do talhão, as próximas medições feitas com o equipamento já serão salvas com esse número de talhão. Alterando a resolução, os gráficos exibidos no equipamento mostrarão os seus dados de 1 em 1 centímetro, ou 2 em 2, ou 5 em 5, ou então de 10 em 10 centímetros. E também podemos mudar o fuso horário do equipamento. Podemos escolher o fuso horário salvo no celular, ou então o fuso de Brasília, ou então digitar o fuso horário que você deseja em minutos. Mudanças na resolução ou no fuso horário podem ser vistas imediatamente, caso o equipamento esteja na tela de Consultar. Baixe agora mesmo o aplicativo DataFarm PenetroView e tenha todos os dados do seu penetrômetro digital na palma da sua mão.